Pai do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Passando aqui para compartilhar um texto da palavra de Deus, amém? Com você nessa noite. Antes de nós trazermos a reflexão do texto, a explanação da palavra, nós vamos fazer uma breve oração, amém? Meu Deus, meu Pai querido, que o Senhor venha abençoar todos quanto ouviram, Pai, a sua palavra. Pai querido, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, venha nos guardar, ó Pai querido Deus amado, de toda tentação, de todo mal. Que o Senhor abençoe os teus filhos, ó Pai, que venha ouvir, ó Pai querido, a tua palavra. Pai querido Deus amado, que nós vamos estar sustentado pela sua palavra. Deus, fala conosco por meio da tua palavra, que tudo é pela honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nessa noite, nesse dia de hoje, eu quero trazer para a sua vida Apocalipse 11, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer essa leitura. E esse é um texto muito polêmico, né? Porque muitas pessoas olham e visam as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. E ali eles acreditam que essas duas testemunhas, uns acreditam que é Moisés e Elias, outros acreditam que é Enoque e Elias, e existem outras linhas de pensamentos também. E eu por muito tempo acreditava que era Moisés e Elias, mas aí o tempo foi passando, eu fui examinando a palavra, e nós começamos uma jornada de estudo do Apocalipse. E aí eu me deparei com o texto, né, e fui fazer a exegese do texto, ler, examinar. Peguei um dicionário, peguei alguns livros, comecei a ler, comecei a examinar para adquirir algo a mais do texto, né? Peguei uma Bíblia, busquei um comentário, busquei outro comentário, fui meditando nos textos bíblicos para chegar a uma conclusão. E aí eu cheguei a uma conclusão bem diferente da que eu tinha, que era Elias e Moisés. E aí eu decidi compartilhar com você essa parte também, que eu achei muito bacana, achei bem interessante. Então vamos para o texto primário, para a palavra, e aí depois nós vamos falar de alguns pontos da palavra, amém? A leitura ela vai ser um pouco extensa, mas assim, ela se faz necessária, porque hoje em dia muitas pessoas, eu estava conversando esses dias a respeito desse assunto com alguns irmãos, e algumas pessoas, quando você vai comentar e falar algo, né, da palavra, às vezes as pessoas acham, mas isso é teologia, isso é aquilo. Não, é a própria palavra, né? Nós se apoiamos na própria palavra, né? E aí nós vamos ler o texto para nós entendermos o que o texto quer falar conosco, amém? Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 11, versículo 1, diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha que interessante esse capítulo, versículo 2, né? E deixarão o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha que coisa tremenda. O versículo 3: E darei poder às duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Nós lemos então que aqui são duas testemunhas. Deus ele não diz que são essas duas testemunhas. O versículo 4: Essas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. O versículo 5: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e o devorará,
os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. O versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia. Fica bem atento com o versículo 6 que nós estamos lendo, porque é através do versículo 6 que muita gente, eu por algum tempo, por ouvir muitos comentários, muitas pessoas até muito inteligentes a dizer que era Moisés e Elias, eu também tinha essa crença de que era Moisés e Elias, por causa desse texto. Então presta muita atenção nesse texto. Aí diz assim, ó: estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. O versículo 7: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. O versículo 8 diz assim: e jazera o seu corpo morto na praça da grande cidade, espiritualmente se chamada Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. O versículo 9: homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Olha que interessante. E os homens de vários povos, vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em uma sepultura. E os que habitem na terra regozijem sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros. Portanto, esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Versículo 11, estamos acabando a leitura. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre todos os que viram, e ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: suba cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muitos atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passaram o segundo, aí eis que o terceiro aí cedo virá. Amém? Nós lemos todo o capítulo 11. 14 versículos nós lemos, amém? Então nós vamos analisar alguns pontos da leitura que a gente fizemos. Porque muitas pessoas, eu fiz algumas anotações ali, nós já vamos analisar. Porque muitas pessoas se baseiam que é Moisés e Elias, essas 2 testemunhas. Primeiro ponto, para que nós começamos a analisar os fatos, nós temos que imaginar em que tempo que isso aqui vai estar acontecendo, em que fase do livro do Apocalipse que isso aqui vai estar acontecendo, né? Eu vou pegar aqui que eu fiz algumas anotações para nós estarmos lendo. Para nós estar fazendo algumas leituras aqui. Então, quando nós lemos o capítulo 11,
do Apocalipse, aí nós já passamos pela as 7 igrejas da Ásia, a carta mandada às 7 igrejas da Ásia, todos quantos receberam aquela carta, as igrejas que foram edificadas, foram repreendidas, foram exortadas à mudança, transformação. Aí nós entramos no capítulo 4, né, que vai falar da grandeza de Deus. Eu vi os 24 tronos, 24 anciões, né, vai falar a semelhança do que estava sentado sobre o trono. Aí entra no capítulo 5, apontando para Cristo, né? E nesse tempo, irmãos, quando nós chegamos no capítulo 11, né? Quando nós chegamos no capítulo 11 do Apocalipse, né? Aqui a igreja já foi arrebatada, né? Nesse ponto a igreja já foi arrebatada, né? Cumprindo a profecia, né, de Daniel, a igreja já foi arrebatada. Então acontece o arrebatamento da igreja. Logo depois do arrebatamento vem o tribunal de Cristo, né? Que acontece o tribunal de Cristo, que ali as pessoas vão receber os galardões, né? Paulo vai enfatizar dizendo acerca do arrebatamento, né? 1 Tessalonicenses 4,16, né? Que diz que os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos se encontraremos com o Senhor nos ares para sempre estar com Ele. Então a igreja se encontra com o Senhor nos ares, nos céus. Então nesse momento em que a igreja se encontra com o Senhor Jesus nos céus, a igreja vai passar agora o tribunal de Cristo, que está lá em Coríntios. Paulo vai falar usando alguns textos da palavra de Deus acerca deste evento, né? Sobre algumas obras, né? As obras de ouro, de prata, de fêmur, de madeira. Ali vai acontecer os galardões dos salvos, né? E os salvos vão receber os galardões, né? Pelas obras que eles fizeram aqui na terra. Então muitas pessoas, as suas obras será como palha, será queimada, né? Não será lembrada, não receberá o galardão. E muitos as suas obras serão como de prata, de ouro, será galardoado. E logo após isso acontece as bordas do Cordeiro. E nas bordas do Cordeiro, enquanto a igreja está nos céus, está com Cristo, né? Será 7 anos das bordas do Cordeiro, né? E ali vai acontecer muitas coisas, né? E após as bordas do Cordeiro, a igreja está nas bordas do Cordeiro, na terra está acontecendo a grande tribulação. Então a grande tribulação está acontecendo na terra. E no capítulo 5, né, ele vai começar a falar sobre os selos, né? Os selos começam a ser desatados, os selos, as pragas, os cavalos que virão, tal. Ele começa a narrar a história do começo da tribulação, do que vai acontecer. Então, a igreja está nos céus, com Cristo. Então, se a igreja está nos céus com Cristo, e no capítulo 11 que nós lemos, né, no capítulo 11, vai dizer que essas duas testemunhas que virão, eles serão mortos na praça. E se essas duas testemunhas serão mortos na praça, essas duas testemunhas são mortas na praça, que diz assim, o versículo 7: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes ferirá a guerra, e as vencerá e as matará, e gerará o seu corpo morto na praça da grande cidade, que é espiritualmente chamada Sodoma e Gomorra. Versículo 9: e os homens de vários povos, tribos e línguas, nações o verão o corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepultura. Ou seja, o corpo dessas duas testemunhas vão ficar expostos para que todos os vejam, para que todos zombem deles,
Então, primeiro ponto, se você está seguindo essa mesma linhagem de pensamento, né, pré-tribulacionismo, você que acredita que a igreja vai subir antes da grande tribulação, né? A igreja sobe, né? Não é, a igreja foi arrebatada, a igreja passou pelo tribunal de Cristo, recebeu os galardões, entre as bordas do Cordeiro. E aí a Bíblia diz em Mateus 10 que nós reconheceremos os santos. Lá veremos Abraão, Isaac, Jacó. Então, olha que tremendo. Então, no céu nós vamos reconhecer os santos. Então, a Bíblia diz em Gênesis 5, só para nós analisarmos aqui, ó, em Gênesis 5, versículo 24, diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, né? Porque as obras de Enoque foram justas perante os olhos do Senhor. Então Enoque anda com Deus e Deus para si o tomou. Então Enoque não provou da morte. Enoque foi arrebatado, né? Foi elevado aos céus. Então Enoque, né, quando nós vamos ler, Enoque é uma das grandes exemplos do arrebatamento da igreja. Quando nós vamos para Hebreus 5:11, eu vou ler Hebreus 5:11 rapidamente, para nós não perdermos muito tempo. Hebreus 11, versículo 5, que diz assim, ó: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós vemos que Enoque, ele é um grande exemplo do que vai acontecer com a igreja de Cristo Jesus, da igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai se encontrar nos ares com o Senhor Jesus, em 1 Tessalonicenses 4,16. Então a igreja se encontra com o Senhor nos ares, a igreja passa pelo tribunal de Cristo, vem às bordas do Cordeiro. Após as bordas do Cordeiro vem a grande tribulação, que quando nós lemos aqui, ó, no capítulo 11, nós lemos aqui no capítulo 11 sobre: e darei poder às duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Então, quando o anticristo reina 3 anos e meio, enganando todas as nações, se passando por uma pessoa boa, então enquanto o anticristo reina e ele faz todos esses eventos, tudo isso está acontecendo na terra, depois de 3 anos e meio ele se levanta. E quando ele se levanta, agora começa o povo a ser perseguido, né? O povo começa a ser afligido, né, pelo anticristo. Então nesse momento que nós vemos 2.260 dias, que são 42 meses, 3 anos e meio, né? Então é no começo da tribulação que o anticristo se revela, né, verdadeiramente qual é o seu caráter. E nesse momento que ele se revela verdadeiramente qual que é o seu caráter, é que Deus envia as duas testemunhas para vir à terra. Só que nesse momento em que as duas testemunhas virão à terra, aí que a gente temos um problema. Porque se eu imaginar que essas duas testemunhas possam ser Elias e Moisés, ou Enoque e Elias, eu tenho um problema. Qual é esse problema, evangelista Roberto? Porque nós lemos em Gênesis, né, Gênesis 5:24, quando Enoque andou com Deus. Em 2 Reis, né, a partir do versículo 2,
né, você vai ter a história de que Elias é levado aos céus ali, né, no redemoinho. E eles não provaram a morte. Só que nesse momento a Bíblia diz que a igreja subiu. Os salvos, foram ao encontro do Senhor Jesus, né? Que é o arrebatamento da igreja, a iminência, né? A igreja é arrebatada a se encontrar com o Senhor nos ares. Então a Bíblia diz que nós reconheceremos os santos. Então lá nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Elias. Só que aí a pergunta que nós fazemos: se esses homens estão com um corpo incorruptível, né? A matéria de pecado já não habita mais neles, porque Adão comeu do fruto, né? Como está escrito na palavra, né? Em Romanos, eu já vou ler Romanos 5, a partir do versículo 12, que diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, e por um homem entrou a salvação e a vida eterna, que é a graça de Cristo. Então, se por um homem entrou o pecado no mundo, Hebreus 9:27 diz: ao homem está declarada a morte, depois segue seu juízo. Só que aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que as duas testemunhas são mortas e são expostas na praça. Então, imagine comigo que lá estão Elias, Moisés, né? Eles aparecem no Novo Testamento, né? E eles são testemunha, né? Eles aparecem ali no Novo Testamento, né? Em Mateus 17, a partir do versículo 11, versículo 12, né? Eles aparecem ali também. E aí então, olha como a palavra de Deus é tremenda. Se eu passo a acreditar que Moisés e Elias vão descer do céu com o corpo glorioso, com o corpo incorruptível, para se encontrar, eles se encontraram com Cristo, né? Eles estão com o corpo incorruptível, passaram pelas bordas do Cordeiro. A Bíblia diz que vai ser a maior mesa do mundo, será a maior ceia. Eles passaram por todos esses privilégios, e aí eles vão descer a terra com o corpo glorioso e irão morrer, e depois de 3 dias e meio eles irão ressuscitar. Aí aqui entra o problema, que não pode ser nem Elias, nem Enoque, nem Moisés. Creio eu que possa ser pessoas que se converterão na tribulação, pessoas que vão ouvir a palavra e vão se converter na grande tribulação, né? Eu vou ler alguns textos bíblicos que comprovam que não pode ser Elias, né? Não pode ser Elias, né? Vamos ler em Lucas 1:16. Lucas 1:16. Eu já estou para encerrar, mas a leitura ela se faz muito necessária, irmãos, né? Lucas 1:16 diz assim, ó: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá adiante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais dos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então nós vemos aqui, irmãos, né, a palavra do Senhor nos ensinando acerca de Elias, né? Malaquias 4:6. Vamos fazer a leitura de Malaquias 4:6. Malaquias 4:6. Só para você entender a linhagem de pensamento, irmãos. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e vira a terra com a maldição. Olha que tremendo. Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus, a Bíblia diz, né, se você for ler o texto da palavra de Deus, né, que está em Mateus 17, a partir do versículo 11 ao 13, que vai falar que Jesus, né, sobe ao Monte Tabor,
e ali no Monte da Transfiguração, e aparece Moisés e Elias. Pedro ainda pergunta: Senhor, vamos fazer um tabernáculo, um para ti, um para Moisés e um para Elias, né? Só que em Mateus 11, quando João Batista envia 2 discípulos, né, a perguntar para Jesus se ele era o Salvador ou se havia de esperar outro. Olha que interessante essa leitura, irmãos. Olha que interessante. Jesus diz que João Batista, que Elias já tinha vindo e ele não tornaria a vir. Olha só, Mateus 11:14 diz assim: e se queres dar crédito a este, o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas quem assemelharei esta geração à semelhança aos meninos que se assentam nas praças e clamarão aos seus companheiros. Então aqui nós vemos, irmãos, que no versículo 14, e requereis dar crédito a isso, o Elias que havia de vir. Jesus está dizendo que João Batista era o Elias que havia de vir. Que João Batista era o Elias que havia de vir. Então, para muitos que defendem esse pensamento de que é Elias, pelas profecias de que ele ia vir e ele não vem, porque os judeus estão esperando Elias, né? Eles estão ali esperando Elias, esperando o Messias. Então eles estão aguardando. Só que aqui nós cremos na palavra daquilo que Jesus disse, que o Elias já veio, né? Que no versículo 14, e se quereis dar crédito, é isso, Elias que havia de vir, é este o Elias que havia de vir, né? Dizendo que João Batista já era o Elias que havia de vir sobre a terra. Então aí nós, nesse ponto, nós já vemos que está descartado, né, irmãos? Está descartado essa crença de que Elias vai retornar. Jesus já disse que ele já vem, né? Que Elias já vem no lugar de João Batista, né? Que Elias o espírito de Elias repousava sobre a vida do profeta João Batista, que profetizou, preparou o caminho do Senhor, teve ousadia, foi contra todos, né, aqueles homens que viviam uma falsa religião, né, mandando eles se arrependerem dos vossos pecados, raças de víboras, para que eles pudessem se converter. Então ele teve o espírito, a ousadia, o espírito de Elias de profetizar, né, de falar. Então Jesus está nos ensinando isso aqui. Então, irmãos, olha como a palavra de Deus nos ensina. Porque aí nós chegamos a uma conclusão. Por quê? Porque se eu acreditar que é Moisés e Elias, né? Porque um exemplo, quem morre agora, né? A pessoa é crente, é salvo, é servo de Deus. A pessoa pereceu, a pessoa morreu, a pessoa creu em Deus. Como aquele homem da cruz do Calvário, né? Não se sabe quem vai ser salvo. No último momento a pessoa pode pedir perdão, né? A Bíblia diz que pela árvore conhecereis o fruto, né? Tem pessoas que você vê que ele tem uma vida de retidão com Deus, e tem pessoas que naquele último momento, como o homem da cruz, se salvou. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem alcançou a salvação, né? E Paulo diz aos Coríntios 12, 2 Coríntios 12, Paulo vai dizer que ele foi parar dentro do paraíso, que ele foi arrebatado ao terceiro céu e foi parar dentro do paraíso e viu coisas inefáveis que não é lícito os homens contar. E quando nós olhamos para Apocalipse 6:9, vai dizer que as almas estão debaixo do trono de Deus. Então quando você junta isso tudo, quem morre agora em Cristo, né, o seu corpo está debaixo do trono branco, né? Como Jesus disse, aquele homem que estava na cruz do Calvário: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Alguns pensam que ainda estão no seio de Abraão, mas eu, pela visão de que Jesus falou, ainda hoje estarás comigo. E Paulo diz que foi arrebatado e parou dentro do paraíso e viu coisas inefáveis.
né? E no capítulo 6 de Apocalipse aparecem as almas clamando, né, justiça pelo sangue dos irmãos que foram derramados, e foi-lhe ordenado que eles esperassem mais um pouco dos seus irmãos que ainda faltam chegar para se encontrar com eles. E ali as suas vestes foram trocadas. Então os salvos, aquele que morre, aquele que é salvo de todos os tempos, né? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles estão guardados debaixo do trono de Deus, que é conhecido como o paraíso. Então essas almas estão guardadas. Só que quem morre sem Cristo vai para o Hades, que é o lugar de tormento. Então todas as pessoas de todas as épocas que morreram até o arrebatamento da igreja, eles irão para o Hades, lugar de sofrimento, né? Como diz o texto de Lucas 16, né? Que muitos ali interpretam como uma ilustração de Jesus, uma parábola que não foi real, não foi verdadeira, né? Só que ali, quando você vai buscar algumas informações, né, nós vemos que ali no sentido original não está escrito parábola, né? No texto, em cima do texto não está escrito parábola. Então, quando nós vemos a história do rico e do Lázaro, nós vemos que ali ele estava sendo atormentado, né? E ele pede para Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. Então, quem morre sem Cristo está indo para o Hades, até o arrebatamento da igreja. E aí a igreja é arrebatada aos céus. A igreja é arrebatada e se encontra com Cristo, o Todo-Poderoso. E nesse momento, irmãos, depois vem o Guiena, que é o lago de fogo, né? Que virá, né? O lago de fogo virá para aquelas almas que ali serem lançadas, né? Satanás vai ser o primeiro a ser lançado, ser condenado eternamente, serão jogados ali, serão condenados eternamente, irão sofrer eternamente. Então, primeiro ponto, como que eu vou achar base bíblica e texto bíblico ou exemplos bíblicos para dizer que um homem com um corpo glorioso, né, que eles vão estar com Cristo, Moisés, Elias, Enoque, eles vão descer na terra e irão morrer. Se o homem só foi réu de morte por causa que ele conheceu o pecado, porque ele comeu o fruto, porque ele desobedeceu a Deus. E agora esses homens estão com o corpo incorruptível, sem pecado algum. Como eu vou crer que esses homens vão descer à terra? Então, esse breve estudo que eu trouxe para você, essas informações bíblicas, depois você busque mais, depois você se aprofunde mais, né? Depois você busque mais uma leitura para você estar aprendendo mais, né? Então, só para você que quer seguir essa sequência, né, do arrebatamento da igreja, né? Aí acontece o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo vem as bordas do Cordeiro, a grande tribulação, a vinda de Cristo em glória. Aí vem o julgamento das nações, o milênio, o juízo final e o estado intermediário. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus abençoe sua vida, e que as chuvas bênçãos dos céus estejam sobre a sua vida. Amém? Então, eu creio que deu para os irmãos pegarem aí, né? Deu para os irmãos pegarem que dentro da leitura do texto, o texto não diz quem são as duas testemunhas, né? Mas o texto no versículo 6 vai dizer, né? Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim, né? E desculpa, irmãos, versículo 6 que vai dizer que essas almas, eles têm poder para que não chuva no tempo da sua profecia e para transformar a água em sangue.
Então, muitas pessoas se assemelham, mas o texto não diz quem que é. E os dons, Deus ele usa conforme Deus ele não faz acepção para salvar, mas para usar é conforme a busca da pessoa, quanto mais busca, né? Então os dons, né, creio eu que nesse tempo da tribulação será pessoas que ali irão se converter, pode ser judeus, que irão se converter a Cristo. E ali Deus irá dar essa autoridade para esses homens, né? Creio eu desta maneira, porque eu não creio que, né, Elias e Moisés e Enoque, após estarem nos céus, nas bordas do Cordeiro, receberam o galardão, irão descer à terra e irão morrer de novo. Então eu não acredito, não imagino dessa maneira, pela leitura que nós fizemos, que eles irão morrer e o corpo deles ficarão expostos sobre a praça. Amém? Que Deus abençoe sua vida. É um texto um pouquinho difícil de compreender, porque primeiramente nós pegamos a questão chave do texto, irmãos. Por quê? Porque nós interpretamos a questão dos fatos, né? Interpretamos a questão dos fatos e chegamos aonde? Nós chegamos no evento, que o que está acontecendo ali é na grande tribulação, né? É na grande tribulação. Então nós vemos ali na grande tribulação que ali essas duas testemunhas irão, né, ser enviadas, irão pregar a palavra ali, né? Então eu não imagino que possa ser nem Moisés, nem Elias e nem Enoque, mas que serão pessoas que irão se converter ali na grande tribulação, amém? Mas se você pensa diferente, se você tem outra linhagem de pensamento, né? Você não crê dessa maneira, tá tudo bem, né? Mas que Deus te abençoe poderosamente, né? Eu creio que essa palavra vai ser edificadora para sua vida. Você que não sabe, né? Você que já sabe, você vai ter, você vai ver, né? O cumprimento desta palavra de Deus, né? Então que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou fazer uma oração pela simplicidade, né, daquilo que Deus tem nos revelado por meio da sua palavra, amém? E sempre quando der, né, um pouquinho corrido, mas sempre quando der, eu vou trazer um vídeo, né, trazendo daquilo do meu conhecimento, né, irmãos? Porque não sou estudioso, eu sou estudioso da palavra, eu gosto de buscar a palavra, eu tenho livros, eu tenho dicionários, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender da palavra, mas não sou nenhum professor, né? Pelo contrário, né? Eu gosto sempre de aprender. Tenho alguma dúvida, mando para um professor, para alguém, né? Com alguns amigos que eu estudei. Então estou sempre prestes a aprender, está aprendendo, né? Então que Deus te abençoe poderosamente, né? Que se você pegou essa porção, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, né? Porque nós cremos que Cristo vem buscar o seu povo zeloso e de boas obras. Amém? Meu Deus, meu Pai querido, nós te rendemos graça por esses poucos minutos que passamos em Tua presença, Pai. Nós te rendemos graça porque Tu és o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Pai querido, porque em Ti, ó Pai querido Deus amado, há toda sabedoria e todo conhecimento, Pai. Querido Deus amado, abençoa os que forem ouvir esse áudio, Pai. Querido, este vídeo, ó Pai querido, que eles sejam edificados, ó Pai. Não é para, ó meu Deus, atacar ninguém ou pessoas que têm um pensamento diferente, mas é apenas para trazer a clareza do que o texto realmente está nos dizendo, ó Pai querido Deus amado, por meio da leitura da Tua palavra. Pai, abençoa aqueles que vão ouvir e serão edificados em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, uma chuva de bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa e sobre a sua família. Continua sempre lendo, examinando, buscando a palavra. A palavra é a maior resposta para as nossas vidas, né? Muitas pessoas aí se atêm a tantas coisas, né? Mas a palavra é a nossa regra de fé, a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.